Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leonardo e hoje eu vou explicar para vocês a biblioteca Dapper Contrib. Bom, na última aula nós vimos também sobre o Dapper, vimos suas vantagens e desvantagens em relação a outros ORMs de mercado e vimos também que uma das funcionalidades de ORM que o Dapper não faz é a geração automática de queries, ou seja, até mesmo para as mais simples operações de CRUD, como o insert e o update, você precisa escrever as suas queries na mão. E visando facilitar isso, temos a biblioteca Dapper Contrib, onde ela estende o Dapper e permite fazer a geração automática de queries para você, sem perder o desempenho. Então, para isso, vamos utilizar o projeto desenvolvido na última aula. Então, recomendo que você veja a aula anterior. Caso contrário, eu vou deixar a descrição do projetinho no meu GitHub para que você possa baixar e acompanhar essa aula. Vamos lá? Continuando o mesmo projeto da aula anterior, primeiramente vamos refatorar a nossa classe de repository. Conforme podemos ver, ela está bastante verbosa e estamos instanciando uma conexão do SQL em cada método. E isso não é o ideal. E para isso, primeiramente vamos vir aqui em Solution Explorer, vamos abrir a nossa classe Startup, e dentro do método config_services, vamos adicionar aqui uma injeção de dependência para a nossa interface IDB Connection. Vamos fazer os imports necessários. E com isso, temos a injeção de dependência da nossa IDB Connection e estamos pegando a connection string do nosso arquivo JSON. Voltaremos ao nosso repositório e podemos apagar a configuration e substituir pela nossa IDB Connection. Fazemos os imports necessários e vamos alterar o nosso construtor para também receber a nossa IDB Connection. E em seguida, podemos apagar toda a nossa referência com o SQL Connection e utilizar ao que recebemos do nosso construtor. Então, ou seja, tudo que tiver Connection e Connection Open, vamos apagar e substituir a connection pela nossa connection da nossa classe, exatamente desta mesma forma. Então vamos fazer isso para todos os métodos. E agora podemos ver que o nosso repository ficou muito mais simples e muito mais fácil de manipular a conexão recebida. Agora sim, vamos instalar o Dapper Contrib, ou seja, a biblioteca que vamos utilizar para que possamos fazer uso dessa extensão do Dapper. E para isso, como primeiro passo, vamos instalar ela através do Nugget. Vamos vir aqui em Solution Explorer, clicar com o direito do nosso projeto e Manage Nugget Packages. Vamos vir aqui em Browse. Vamos pesquisar por Dapper. E podemos ver aqui que essa biblioteca ela está logo abaixo da biblioteca do Dapper. E o nome dela é dapper.contrib. Vamos instalar ela, clicar em Install. E pronto, já está instalado. Agora, com essa nova biblioteca instalada, vamos refatorar a nossa classe Repository. Então vamos voltar aqui no nosso Customer Repository e vamos começar a nossa refatoração. Então, como primeiro passo, vamos importar a nossa biblioteca utilizando using Dapper Contrib Extensions. E agora vamos refatorar método por método, começando pelo getById. Então, através do uso dessa biblioteca, a gente não precisa mais escrever o SQL. Então, eu vou apagar o SQL aqui. Neste caso é o select. E, junto com a minha DB Connection,
eu vou usar um outro método para poder fazer essa busca. Ou seja, eu vou fazer o get. E através do get, você pode ver que ele exige um ID. No caso, eu vou passar o ID que eu estou recebendo. Vou alterar para o getAsync. E qual que é o tipo que eu estou recebendo? Neste caso é o customer. E pronto, o nosso método já está refatorado. Então, como você pode ver, no getAsync, vamos entrar nele para podermos entender. Podemos ver que ele usa o Dapper Contrib Extensions, ou seja, ele tem um conjunto de métodos aqui, bastante comuns para a operação CRUD, dentre eles o delete, deleteAll, também tem métodos assíncronos, temos o getAll, o insert e o update, ou seja, é exatamente o que nós precisamos. Então, como podemos ver aqui, o nosso método ficou simples desse jeito mesmo. Faremos o getAsync, utilizando também a IDB Connection, passamos qual que é o tipo que queremos que retorne, e no caso do get, ele vai exigir o ID, que é o ID que passamos aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a nossa entidade, né? Vai fazer um select na nossa entidade com todos os campos e, caso eu adicione mais um novo campo, ele também vai puxar esse novo campo, ou seja, ele vai gerar o select de maneira dinâmica com base nos campos da nossa entidade. Então, o método de get ficou simples assim. Indo para o próximo método, temos o nosso getAllAsync. Vamos fazer a mesma coisa que o método anterior, ou seja, vamos apagar o SQL e ao invés de utilizarmos o queryAsync, temos o nosso método de getAllAsync. Vamos passar o tipo que esperamos também e ele não tem parâmetros já que é um getAll. Bastante simples, igual o método anterior, já está pronto. Para o método de addAsync, é a mesma coisa que os anteriores. Vamos apagar o SQL e utilizar o método do Dapper Contrib. Nesse método aqui, a gente simplesmente está fazendo um insert e logo em seguida estamos pegando o ID que ele acabou de inserir. Com a biblioteca, ele faz isso automaticamente para a gente. Então, eu vou apagar esse SQL e no lugar aqui do querySingleAsync, eu vou utilizar o método de insertAsync. E, por sua vez, eu vou passar a minha entidade que eu estou inserindo. E conforme podemos ver no retorno, ele retorna o ID dessa nossa entidade que acabou de ser inserida. Ou seja, estamos colocando no nosso Customer ID. Também é possível, através do insertAsync, que você faça a inserção através de uma lista. Então, ou seja, vamos criar um método novo para demonstrar isso na prática. Vou colocar aqui addListAsync. E vou colocar aqui que ele recebe uma lista de customer. E semelhante ao que ele está fazendo aqui, a gente vai passar para o insertAsync uma lista. Só que neste caso, no createDate, eu vou fazer um for each para que ele atualize a data de criação. E em seguida, como ele não tem um retorno, eu vou apagar o retorno aqui. E podemos ver que o nosso método de insertAsync está recebendo uma lista, ou seja, se você passar uma lista de customer, ele vai inserir a lista inteira para você. No deleteAsync,
a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos apagar o SQL e vamos utilizar o método deleteAsync. Também temos o deleteAll, onde ele deleta todos os registros da sua tabela, mas aqui vamos utilizar o deleteAsync. Conforme você pode ver aqui no método, ele não aceita um ID, e sim a entidade. Então, ou seja, como nós recebemos um ID, vamos fazer um new customer, onde nós passamos apenas o ID. E por sua vez, o tipo de retorno dele é um booleano, ou seja, ele vai retornar verdadeiro se foi deletado ou falso se não encontrou. Então vamos alterar apenas aqui o nosso tipo de inteiro para booleano. E por último, o nosso update, ou seja, vamos apagar aqui o nosso SQL e substituir o método de executeAsync para updateAsync. E como parâmetro, nós vamos passar a nossa entidade. E semelhante ao deleteAsync, ele vai retornar verdadeiro se atualizou, ou falso se não encontrou ou não foi modificado. Então vamos alterar o nosso tipo de retorno para booleano e finalizamos o updateAsync. E com isso terminamos a nossa refatoração do nosso repository, ou seja, podemos ver que a nossa classe ficou muito mais simples, muito mais legível e também podemos perceber que não temos mais nenhum SQL na nossa classe, ou seja, pelo menos para as operações CRUDs básicas, não estamos mais utilizando nenhum comando SQL, e sim utilizando a nossa biblioteca. E por último, vamos precisar adicionar uma anotação na nossa classe Customer. Então, ou seja, vamos até a nossa classe Customer e logo acima do Customer ID, vamos adicionar a nossa anotação Key. E para realizar o import dela, podemos ver que ela existe em dois lugares, no System Component Model Data Annotations e no Dapr Contrib Extensions. Vamos usar a do Dapr. Caso você importe do lugar errado, ele vai até compilar, mas na hora de fazer alguma operação, ele vai dar um erro. Então, verifique se você está importando do lugar certo. Feito isso, podemos testar a nossa API através do Swagger. Então vamos executar. Com o Swagger aberto, eu vou fazer a inclusão de um novo customer, vou clicar no post, vou clicar em tryout e vou passar o meu JSON aqui. Após isso, eu vou clicar em execute. Podemos ver que ele inseriu com sucesso. Vou inserir mais um. Também inseriu com sucesso. E no método de get, vou clicar em tryout e execute. E podemos ver que ele nos trouxe os dois customer que acabamos de criar. E por fim, para fazermos o último teste, eu vou criar uma nova propriedade aqui na minha classe customer. Vou chamar de e-mail. E para isso, eu também preciso criar na minha tabela de customer essa nova coluna de e-mail. Porque, ou seja, o Dapr ele não é uma ORM igual o Entity Framework. Então, ou seja, toda e qualquer mudança deve ser feita na tabela também. Então, para criar essa nova coluna, eu vou vir aqui no meu banco de dados, vou vir em tabelas, e na minha tabela de customers, vou vir aqui em design, e vou adicionar essa nova coluna de e-mail, do tipo varchar 100, e vou salvar. Vou fazer um select,
E podemos ver aqui que agora temos uma coluna de e-mail na nossa tabela de Customers. Então agora vamos testar essa nova alteração. Ou seja, já temos a nossa coluna de e-mail na nossa tabela do banco de dados da Customer e também já temos a propriedade e-mail na nossa classe Customer. Então, ou seja, não precisamos fazer mais nenhuma alteração no nosso repositório, porque estamos utilizando o Dapper Contrib e basta que essa propriedade esteja na Customer que ele vai identificar automaticamente em todas as operações CRUD dessa nossa nova entidade. E fazendo novamente um teste pelo Swagger, a gente vai incluir um novo Customer e desta vez eu vou passar o e-mail. E podemos ver que ele adicionou o e-mail. Vamos fazer um GET agora. E podemos ver que o cliente que acabamos de adicionar, ele possui o e-mail, e os clientes anteriores a essa mudança vai estar com o e-mail nulo. Então, para fazermos um teste de update e o delete, eu vou deletar o cliente 1 e vou atualizar o cliente 2, desta vez passando o e-mail. Então eu vou copiar o JSON aqui do Customer ID 2, eu vou deletar aqui o Customer de ID 1, e por último eu vou atualizar o Customer de ID 2. Desta vez passando o e-mail. Vou dar um execute. E por último, vou fazer novamente o get. Conforme podemos ver, o nosso Customer ID 2 teve o e-mail atualizado, o Customer ID 1 não existe mais, e também temos o nosso Customer ID 3, que já passamos o e-mail preenchido. Chegamos ao fim da nossa aula, espero que tenham gostado, e conforme vimos no vídeo, vimos que o Dapper Contrib ele nos auxilia muito em diversos cenários em que precisamos fazer operações CRUD. É claro que em um cenário mais complexo, por exemplo, um select com vários joins pode ser não muito proveitoso utilizar ele, e sim escrever na mão as suas queries e chamar direto pelo Dapper, mas na maioria dos cenários que fazemos operações CRUD, o Dapper Contrib vai nos auxiliar perfeitamente. Inclusive, quando você adicionar uma coluna nova na sua tabela, basta que você adicione também uma propriedade no seu código e o Dapper Contrib vai passar a utilizá-la normalmente. E na próxima aula vamos ver no Dapper como utilizar o Query Multiple e como utilizar o Inner Join, ou seja, vamos ver como que podemos fazer esse mapeamento quando temos diversos joins. Vamos ver também como que executar várias queries num único comando. Espero que tenham gostado e até a próxima!